A Bíblia não fornece instruções específicas sobre como remover pedras fisicamente, mas oferece muitos princípios espirituais que podem ser aplicados a diversas situações da vida, incluindo desafios e obstáculos, é claro. Aqui está um resumo de como podemos aplicar princípios da Bíblia à ideia de remover pedras em nossas vidas. Em primeiro lugar, precisamos da fé e da oração, que nos ensina a confiar em Deus em tempos de dificuldades. Ao enfrentar obstáculos, é importante fortalecer nossa fé e buscar a orientação em Deus por meio da oração. Como diz em Mateus capítulo 17, o verso 20, e Jesus lhe respondeu, por causa de sua incredulidade, porque na verdade vos digo eu, que se tiverdes fé como um grão da semente da mostarda, direi a este monte, remova-te daqui para lá, e será removido, e nada será impossível para vós. Filipenses 4, 6 e 7. Não estejais inquietos por causa de coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica com ação de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. 2. Coragem e determinação. Um assunto muito pertinente por dias atuais. A história de Davi, por exemplo, e Golias, nos ensina que com coragem e confiança em Deus, podemos enfrentar até mesmo os maiores desafios. Sim, devemos ser determinados em nosso esforço para superar as pedras em nossos caminhos. Como diz em 1 Samuel capítulo 17, narra a história de Davi, o escudeiro e Golias. Ainda temos o trabalho duro e a paciência. Um exige do outro. A Bíblia valoriza o trabalho árduo e a perseverança, sabia? Às vezes remover pedras exige esforço contínuo e paciência. Provérbios 14, 23, em todo trabalho há lucro, mas o falar dos lábios tende somente à pobreza. Romanos capítulo 5, verso 3 e 4, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que é dado a nós. Simples assim. Compartilhar. Pense nisso. Precisamos compartilhar as cargas. A Bíblia, por exemplo, ela nos incentiva a compartilhar nossos fardos com outras pessoas, buscando ajuda quando necessário. Por exemplo, entre amigos, familiares e a comunidade pode ser os recursos valiosos ao enfrentar tantos desafios. Gálatas 6:2. Suportai os fardos uns dos outros para que a lei de Cristo seja cumprida. Foco na eternidade. O Novo Testamento nos lembra que nossas lutas temporárias são leves em comparação com a glória eterna que nos espera. Manter uma perspectiva eterna nos ajuda a enfrentar as dificuldades com esperança e coragem. 2 Coríntios capítulo 4, 17 e 18, por exemplo, porque a nossa leve aflição, a qual é momentânea, opera por nós um extraordinário peso eterno de glória. Verso 18. Não olhamos para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem, essas são eternas. Por isso precisamos de foco, ser determinado. E ainda falar sobre a graça de Deus. Por fim, a palavra nos ensina que a graça de Deus está disponível para nos fortalecer em momentos de fraqueza e nos capacitar a superar desafios. Por exemplo, 2 Coríntios capítulo 12, o verso 9. E ele disse-me, a minha graça é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. Embora a Bíblia não forneça instruções específicas sobre a remoção física de pedras, ela oferece orientações espirituais valiosas que podemos aplicar em nossa jornada para superar obstáculos e desafios em nossas vidas. A fé, a confiança em Deus e a aplicação dos princípios bíblicos
podem nos ajudar a remover as pedras que encontramos em nossos caminhos. Reflita sobre isso. Perceba onde você vem errando e comece a pegar os princípios da Bíblia e aplicar a nível espiritual e remover as pedras que estão em seu caminho para que você obtenha sucesso em tudo que você faça. Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, Deus. Em terceiro lugar, Deus. Ou seja, tenha Deus como a sua prioridade em tudo e você sucederá muito bem. Deus te abençoe.